por conta disso, se tornou um centro cultural importante, para o qual foram atraídos homens como Bramante, Della Francesca e Alberti. Rafael se formou na oficina de Perugino e foi mestre em pintura e arquitetura na Escola de Florença, ao lado de Michelangelo e o Da Vinci. Ele compõe a tríade dos grandes mestres do Alto Renascimento, pela harmonia na composição, movimento e beleza dos personagens. Depois da morte de Bramante, em 1514, o Papa Leão X incumbiu ele da construção da nova Basílica de São Pedro, aquela velha história. Então, vamos lá. Aí o Perugino, que nasceu em Úmbria, em cuja escola se desenvolveu como artista. Fez parte também da oficina do Verrocchio, ao lado do Da Vinci, do Ghirlandaio, de Credi, do Lippi e outros. Dominava as técnicas de profundidade, mantendo o equilíbrio e também a do sfumato. Privilegiava a harmonia na composição, abrindo mão do fiel retrato da natureza, e foi um dos praticantes italianos da pintura a óleo. Trabalhou em Florença e Roma, onde pintou afrescos para as paredes da Capela Sistina, a pedido do Papa Sisto IV. Eu gosto muito desse pintor. Não sei se vocês conseguem ver bem aí. Né? Esse retrato do jovem, o outro, Francisco delle Opere. Né? Eu acho muito legal. Então, depois o Sansovino, que foi arquiteto e escultor, nascido em Florença, onde frequentou o ateliê de Sansovino, de quem ele adotou o sobrenome. Trabalhou em Florença, Veneza e Roma, muito amigo do Tintoretto e Aretino. Pertenceu ao Patriarcado de Veneza. Então, foi celebrado como um dos mais importantes arquitetos. Então, tem o desenho da fachada da Biblioteca Nacional Marciana, que é dele, e esse aqui eu acho que não é um autorretrato, mas não tenho certeza, e o Netuno aqui em cima. Aí o Dílio Romano, pintor e arquiteto, nascido em Mantua, um dos principais assistentes do Rafael. Em 1524, foi contratado pelo Duque de Mantua para desenvolver um sistema de proteção. Acho que o Efim tinha falado disso na apresentação dele. Contra as inundações dos rios Pó e Mincio. Nessa época, projetou e construiu diversas obras de urbanismo e arquitetura, além de afrescos. Aí tem Cupido e Pisquet, à direita, a Virgem e o Menino, a Batalha de Zama, e aqui é a casa do Dílio Romano dele. Antônio Pollaiuolo, Escola Florentina, pintor, escultor e ourives. Muito interessado na anatomia humana. Conta-se que ele, mais o irmão, que era também artista, dissecavam cadáveres com o intuito de aprender sobre anatomia. Né? Então, em cima, a Batalha de Homens Nus. Eu acho que isso aqui talvez seja uma água forte. Embaixo, a pintura, Martírio de São Sebastião e uma tapeçaria, que ele fazia de tudo. Né? Tem umas cerâmicas, eu acho. Uma cerâmica e uma pintura. O Ghirlandaio, nascido em Florença, foi contemporâneo de Botticelli e Lippi, formado como aprendiz de Baldovinetti no estudo da pintura e do mosaico. Mais tarde, seria responsável pela formação de toda uma geração de talentosos artistas, incluindo Michelangelo. Trabalhou entre Florença e Roma, pintando inúmeros afrescos e retábulos para igrejas, palácios e retratos. Aí o Antônio Alegre, conhecido como Correggio, nasceu em Correggio, na Reggio Emília, numa família bastante pobre e numerosa. Foi contemporâneo de Da Vinci, Rafael, Michelangelo, tem dois Rafael, e Tiziano. Aprendiz de Francesco Ferrara, em Modena, influenciado por Lourenço Costa e Mantegna. Mais tarde por Anselmi, pintor maneirista, muito atuante em Pádua. Tinha um temperamento introvertido e melancólico, segundo seus colegas. Esteve também ligado à escola de Parma e foi citado no livro do Vasari. Né? Então, tá. Aqui
que aqui tem uma tarja que está bem em cima do nome do... Esse é o Michelangelo. Vocês podem ver o que está embaixo? Caravaggio. Ah, é, Caravaggio. 1571, 1610. Adotou o nome da cidade onde nasceu, em Porto Ercole. Atuou em Roma, Nápoles, Malta e Sicília, como um dos principais expoentes da pintura italiana. Apenas em suas primeiras obras pintou temas religiosos. Depois, ele passou a representar os personagens da vida real da época, tendo predileção por gente do povo, mendigos, prostitutas que posavam para ele. Inspirou os adeptos do que chamou tenebrismo, do que se chamou, não foi? Que exploravam o contraste entre os tons terrosos e os fortes pontos de luz. Disse que foi o precursor do barroco. Eu não sei se vocês viram o filme, que ainda está... Né? Acho que está no Netflix. Qual é o filme? Caravaggio. Caravaggio? Ah, tá. É. Não vi. Então. Muito bom. Essa é mais uma página dele. Uhum. Pequeno Baco Doente, Tomé o Incrédulo, e Músicos, e aqui uma pintura dele, mas por outro autor, né? Otávio Leão. Muito legal. Então, aí finalmente as inovações chegam a Veneza, um tempo depois, né, no início do século XVI, mas quando chegou muito vibrante, equiparando-se às cidades mais importantes do período helenístico, como Alexandria e Antioquia. Uma das construções mais típicas desse período é a Biblioteca de São Marco. A ruptura com que se fazia na Idade Média torna-se bem clara em toda a Itália renascentista, pois agora os arquitetos e artistas se preocupam com as formas e cores reais. Mas enquanto a arte praticada em Florença dava mais importância ao realismo do desenho, as linhas, a composição, a perspectiva, em Veneza a cor era o centro das atenções. E explica-se isso talvez pela influência da paisagem no imaginário desses artistas, ou então a tradição dos mosaicos de Constantinopla, já que nesse momento as atividades comerciais com o Oriente começavam a se firmar. Aí é o Bellini, amigo e cunhado de Mantegna, teve Tiziano como aprendiz, entre outros. Foi considerado um renovador da pintura veneziana, movendo-a para um estilo mais sensual e policromático. Também se dedicou à representação de paisagens. Dei uma olhada nessa pintura aqui em cima, que é o Milagre da Travessia da Ponte de São Lourenço. Como é interessante, né? No tema paisagem. Embaixo temos os 3 retratos. Então, vamos lá. E o Bramante, que nasceu em Urbino, também foi aluno do Mantegna e teve influência na arte da Renascença comparável a Michelangelo ou Rafael, dominando magistralmente a arquitetura, o desenho e a perspectiva. Trabalhou em Milão e Roma. Seu projeto da Basílica também de São Pedro foi encomendado pelo Júlio II e foi finalizado por Michelangelo, né? Já tínhamos falado. Aí tem esse Tempieto de São Pedro aqui em cima, aqui embaixo o Heráclito e o Demócrito, depois o Cristo encostado numa coluna, uma visão do mosteiro de Santa Maria da Paz, em Roma, e aqui é uma moeda também com Tempieto. Aí esse é o Tiziano, um dos mais importantes expoentes da escola veneziana no Renascimento, tendo antecipado características do barroco e até do modernismo, segundo alguns acham, em suas pinturas. Era muito versátil, transitava entre temas religiosos e mitológicos, retratos e paisagens, com muita facilidade. Então, aí vocês podem ver as imagens. O Palladio, que nasceu em Pádua, em Veneza, e não estudou... onde estudou arquitetura e escultura, com Bartolomeu Sossano. Depois se aprimorou na oficina Pedemuro de cantaria e construção. Aos 30 anos, seu talento chamou a atenção do conde Trícino, que se tornou seu mentor e garantiu sua educação humanística de excelência, com ênfase na arquitetura, dando-lhe o apelido de Palladio, em referência a um poema dele, né, desse mentor,
que se chamava A Itália Liberta dos Godos. A partir de então, Palladio entrou em contato com o pensamento de arquitetos canônicos como Vitruvio, Alberti e outros, e viajou várias vezes para Roma, onde estudou as ruínas antigas com seu sistema de proporções que subsidiaram os livros que publicou a seguir. Pela primeira vez na arquitetura ocidental, paisagem e arquitetura foram concebidas integradas. Os principais eixos das casas se prolongam para dentro da natureza, ou, alternativamente, o espectador contempla a casa com o coramento da vista paisagística. Isso é interessante, né? Aí, esse aqui é o último dessa primeira parte. Veneza e as vilas palladianas, o Enfim também já falou, que em meados do século XVI, Veneza dominava a sua região como uma potência naval. Aí teve que enfrentar a competição com rotas comerciais oceânicas, nessa época, né, que começavam a reduzir a importância da navegação mediterrânea. A elite veneziana passou, então, a se interessar pela aquisição de propriedades em terra firme, estabelecendo fazendas e erguendo vilas para poder administrar seus investimentos rurais mais diretamente e com maior eficiência. Nesse cenário, o modelo da vila palladiana atendia, ao mesmo tempo, às necessidades práticas de moradia e aos desejos simbólicos condizentes com a posição social dos clientes. Então, Palladio falava que comparava a cidade a uma grande casa e a casa a uma pequena cidade. Não percebeu? Agora, espera aí que eu vou trocar aqui. Agora entrou. Agora o som está melhor, Staninha. Deixa eu ver aqui um minutinho, tá? Ô, Miriam. Oi, fala. Só alguns comentários enquanto você vai trocando aí. Só para a gente preencher o espaço. Engraçado, eu pensava que o Caravaggio fosse um pintor barroco, uma vez que alguns acham isso. Ele criou o chamado chiaroscuro, e o chiaroscuro é típico do barroco, né? Já existia isso, né? Essa técnica já existia, mas ele radicalizou. Ele deu um destaque fenomenal, né? Muito grande nesse tipo de pintura. Né? Deixa eu ver aqui, acho que eu já consegui aqui. Não, vai lá que depois eu dou mais uns palpites. Tá bom. Então, vamos lá. Aí esse é o Giorgione, nasceu em Veneza, aprendiz de Bellini. Morreu com 33 anos, deixando uma obra pequena, mas de grande qualidade. Também foi citado pelo Vasari. E Vasari fala que ele encontrou com o Leonardo em 1500, quando o Leonardo esteve em Veneza. Disse que Giorgione foi o primeiro a utilizar cores intensas, que depois caracterizariam a pintura veneziana desse período, além das técnicas do sfumato, do contraste claro-escuro e da perspectiva. Vamos lá. Então, agora vamos dar uma olhada no norte da Europa, o que acontecia na Alemanha. No campo da pintura e da gravura alemães, artistas como Dürer, seus discípulos e seguidores, levavam muito a sério as novas referências praticadas na Itália renascentista. O conhecimento da anatomia, a invenção da perspectiva e o conhecimento da arquitetura clássica. No entanto, na arquitetura, por exemplo, os novos princípios foram aplicados quando os clientes pediam. Os príncipes e nobres que tinham tido contato com o que se fazia na Itália. A introdução dos elementos clássicos era feita de uma forma decorativa, como fosse um adereço sobre a estrutura gótica, que permanecia. E os Países Baixos. No século XV, o comércio no porto de Bruges e a indústria têxtil havia tornado Flandres a parte mais rica do norte da Europa, com centros culturais e econômicos pungentes. Grande parte da corte bolonhesa habitava em Bruges, Gant e Bruxelas, com nobres e comerciantes ricos comissionando os artistas. Então, havia um fluxo cultural muito grande entre o norte da Itália e os Países Baixos. Agora, no século XVI, os Países Baixos passam por uma complicação política bem forte, né? De um lado, a dominação pela Espanha, sob o reinado de Carlos I, constituindo o maior império do mundo da época. Por outro lado, o criticismo que vinha das ideias renascentistas. E, além disso, os desdobramentos da reforma protestante de Lutero,
principalmente através das ideias de Calvino, alimentando os surtos iconoclastas de 1566. A repressão que se seguiu por parte da Espanha levou à revolta holandesa, desencadeando a Guerra dos 80 Anos e ao estabelecimento da República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos. O Sul, então, se tornou o bastião da Contra-Reforma, enquanto o calvinismo dominava no Norte. No final do século, o Norte e o Sul dos Países Baixos estavam efetivamente separados. Nas artes visuais e na cultura em geral, o período de meados do século XVI ao final do século XVII foi um período de esplendor, conhecido como Século do Ouro, em que o Norte voltou a ser a região mais rica do mundo da época. Nos Países Baixos do Sul, mantidos sob a autoridade espanhola, até a morte do Carlos II, predominou o barroco flamengo. Aí temos o Dürer. Foi gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico da arte alemã, provavelmente o mais famoso e influente artista do Renascimento nórdico no século XVI. É considerado como o primeiro grande mestre da aquarela, principalmente na representação de paisagens. Também tinha muito interesse na geografia, na arquitetura, na geometria e nas fortificações. Filho de proeminente ourives húngaro, estabelecido em Nuremberg. Um pesquisador incansável, empenhado em copiar a natureza em todos seus detalhes, com um esmero comparável ao de Van Eyck. Sua finalidade continuava sendo de ilustrar as histórias sagradas, mas também se via como reformador e inovador da arte alemã, fazendo questão de registrar suas viagens e pesquisas, além de publicar livros com seus conhecimentos. Aí temos umas gravuras, né? Uns desenhos muito interessantes, né? Ele faz dos animais, um rinoceronte, a lebre jovem, um leão em pé, e aqui continua o autorretrato dele. Eu acho muito interessante isso aqui, é o grande tufo de relva. As mãos de um apóstolo, Adão e Eva, um retrato desse Hieronymus, retrato da Elizabeth Tucher, a negra Catarina, cabeça de ancião e natividade. O Grunewald é pintor alemão, tido como o precursor do expressionismo. Esse não era seu nome verdadeiro. Teve um equívoco de um biógrafo no século XVII e o nome de verdade dele só foi descoberto no século XX. Era Mathis Gotthard Nehardt. Rejeitava as regras da nova arte, retomando os valores da arte gótica primitiva, em que as figuras tinham seu tamanho determinado pela hierarquia religiosa ou pela importância que assumiam na sociedade da época. Aqui temos uma outra Santa Ceia, vocês veem que tem outra interpretação. E as pessoas estão em movimento, né? Agora temos o Lucas Cranach, um contemporâneo germânico da geração do Dürer. Dedicou-se a copiar antigas paisagens e montanhas em fantasias poéticas e líricas, como cenário para cenas religiosas, na maioria gravuras, estilogravuras. Primeiro na tradição católica e depois tentando adaptá-las à visão luterana. Foi pintor na corte do Ducado da Alta Saxônia por muitos anos e ficou conhecido pelos retratos que fez nesse período, tanto de príncipes alemães quanto de líderes da Reforma Protestante. À esquerda, vocês podem ver aqui a representação que ele fez da Santa Ceia, só que com uma mesa redonda. E à direita temos o Lutero, o próprio Lutero, aqui, que parece que ele era amigo do Lutero. Esse também é ele, e é muito curioso, eu coloquei aqui essas imagens. São cenas meio debochadas olha só, com esse título, Para Incompatível, tem umas três pinturas, e a alcoviteira, os amantes, a princesa da Saxônia, esse aqui já é mais comportado, retrato de uma rapariga. Agora vem o Altdorfer, pintor, gravador e arquiteto, um dos mais notáveis representantes da escola do Danúbio, tendo tido influência de Dürer e Cranach. Dedicou-se ao estudo de rochas e vegetação dos bosques de Regensburg, onde ele nasceu, e algumas de suas obras não representam nenhum tema, nem sacro nem profano, só paisagem,
que é uma novidade, né, para aquela região e para a época. Na Idade Média, isso era impensável. Nem os gregos tinham feito isso. No máximo, utilizavam a representação das paisagens para suas pinturas pastorais. Então, aqui vocês podem ver, né? Paisagem do Danúbio, aqui é uma batalha, um detalhe, né? É bem complicada essa pintura. E a paisagem com 2 abetos. Agora vem o Mabuse, que foi o maior artista dos Países Baixos desse período, não tendo se deixado levar pela onda de modernidade vinda do Sul. No entanto, coerente com o legado de Van Eyck, exibiu seu conhecimento da arquitetura clássica, jogos de luz e sombra, em várias cortes europeias, representando figuras religiosas num cenário bem diverso da tradição gótica. Repare essa Danae e a chuva dourada de Zeus, aqui em cima, vocês conseguem ver a chuva caindo. Os 3 filhos de Christian da Dinamarca, ele não tenta fazer os meninos bonitos, né? Ele retrata exatamente como deviam ser. Agora é o Bosch, pintor e gravador alemão, nascido numa cidade ao sul dos Países Baixos, influenciado por Schongauer, Grunewald e Dürer. Celebrizou-se pela representação aterrorizante dos poderes do mal. Era o artista preferido do Filipe II, na Espanha. Talvez tenha sido o primeiro artista a sintetizar pictoricamente os medos do homem medieval. Aí temos aqui Removendo a Pedra da Estupidez, que era uma crença existente na Idade Média de que tudo se devia a essa pedra que tinha que ser tirada. E a estupidez é relacionada à loucura também, né? Não é só estupidez de ignorância. A adoração dos Reis Magos, aqui um detalhe embaixo. O concerto do ovo, não é concerto com S, é concerto. Eles estão cantando uma música aí, ou tocando. Os instrumentos estão separados, né? Deles, acho que eles estão cantando nesse momento. Aí, o Bosch, né? Que é, na verdade, para colocar aí o Jardim das Delícias, que é um tríptico que retrata a ambiguidade da vida terrestre entre paraíso e o inferno. E há uma inscrição, quando se fecha o tríptico, ele mesmo ordenou e tudo foi criado. No fim desse século XVI, na verdade, muitos autores consideram que houve um tipo de uma crise. Havia uma espécie de consenso na Europa Ocidental de que a arte atingira o seu auge. E nenhum dos problemas das gerações anteriores tinham ficado impossíveis de serem resolvidos por esses expoentes do Renascimento. Combinavam beleza, harmonia, chegando a superar, como se acreditava na época, os mestres da antiguidade grega e romana. A partir daí, ao parecer de que tudo já estava feito, os jovens artistas italianos passaram a copiar as figuras consagradas de Michelangelo nas posições mais insólitas e complicadas, inserindo-as nas novas pinturas, com resultado beirando o ridículo. Por exemplo, cenas bíblicas com um punhado de atletas, entre aspas, se contorcendo, ou se arriscavam em quadros pretensiosos, tentando demonstrar sabedoria e erudição, também com resultados duvidosos. Alguns ainda tentam chamar a atenção pintando obras menos naturais e harmoniosas que os grandes mestres, entendendo que o que era muito perfeito causava, passando o tempo, tédio e desinteresse. Era um momento de esgotamento da criatividade, de exagero e extravagância, de obsessão com a originalidade, mas um pouco sem rumo. Esse período ficou conhecido como maneirismo. Se vocês quiserem depois saber uma definição melhor de maneirismo, eu posso passar. No norte da Europa, na Alemanha, Holanda e Inglaterra, questionou-se até se a pintura devia continuar existindo. Isso foi devido à reforma protestante, cujas alas mais radicais opinavam contra a presença de quadros e esculturas nas igrejas, para eles identificada como idolatria papista, e até contra os afrescos nos palácios dos nobres. Assim, os pintores dessas regiões perderam sua maior fonte de renda, os retábulos. Restou para eles a ilustração de livros e a pintura dos retratos.
A influência do maneirismo, que se fazia sentir no Sul, foi penetrando aos poucos também na arte desses países. Apenas nos Países Baixos, a reforma não impactou tanto as artes, já que os artistas identificaram outros campos possíveis de atuação em temas a salvo da censura da Igreja Protestante. Na verdade, resgataram e deram prosseguimento à tradição flamenga, ali existente, de imitação da natureza. Essa pintura sobre temas específicos ficaria conhecida como uma pintura de gênero. Aí temos o Cellini, nascido em Florença, que foi um personagem típico desse tempo. Diziam que ele era arrogante e briguento. Para ele, o artista era um virtuoso cujas obras deviam ser disputadas por príncipes e cardeais. Seu pai construía e tocava instrumentos musicais, mas ele não quis seguir essa tradição e, tendo sido formado como escultor e ourives, desenvolveu sua carreira criando joias e medalhas de metais preciosos em Nápoles, Mantua, Pisa, Florença e Roma. Em cima temos o Perseu com a cabeça da Medusa, um detalhe, Ganimedes, isso seria ele, e um saleiro, que é bem interessante, bem bonito. O Parmigianino, seguidor de Correggio, com uma pintura identificada como maneirismo italiano. Atuou em Florença, Roma, Bolonha e Parma. Criado pelos tios, modestos pintores provincianos, começou a pintar muito cedo retábulos e afrescos. Quando esteve em Roma, conheceu as obras de Michelangelo e Rafael, que lhe influenciaram fortemente. Aqui a gente tem em cima essa Madonna de pescoço longo, que foi exatamente uma maneira que ele usou para poder se diferenciar, né, das outras maneiras de representar ela, as Madonas. Né? O retrato de um coletor de impostos, aqui embaixo, a escrava turca, o homem com o livro e Anteia. Zucaro, nascido numa cidade próxima a Urbino, muito jovem foi para Roma trabalhar com seu irmão Tadeu, também artista. Sua pintura, Alegoria da Calúnia, satirizando os inimigos da corte, obrigou a sair da cidade. Aproveitou para desenvolver seus trabalhos em Bruxelas, Inglaterra, Escócia e Espanha. De volta a Roma, em 1588, fundou a Academia de Artistas de São Luca. Faz parte da vertente maneirista desse momento da arte italiana. Então, tem uma janela que ele projetou e fez, né, com forma de rosto. E aqui é a tal da Alegoria da Calúnia, que causou tanta confusão. O retrato da Elizabeth I e o da Mary da Escócia. Aí o Giambologna, nascido em Flandres, de uma família de classe média, cujos pais queriam que fosse um notário. Viveu grande parte de sua vida na Itália, onde estudou a estatuária clássica e entrou em contato com artistas renascentistas e seus ideais. Foi considerado o mais perfeito representante do maneirismo, por suas obras cheias de movimento com um acabamento primoroso. Aí tem o Rapto das Sabinas embaixo, o Mercúrio, e a Vênus Urânia, e essa figura feminina, com o vaso. Né? Robustio Tintoretto. Nasceu em Veneza, de onde praticamente nunca saiu ao longo da vida. Seu pai era tintureiro, Tintori, em italiano, e por isso o menino ficou conhecido como Tintoretto. Com 21 anos, montou seu próprio estúdio e, cansado das formas e cores belas e simples de Tiziano, suas obras tentavam conquistar por sua dramaticidade, com temas que variavam entre o religioso e o atormentado. Nos comentários de Vasari, Tintoretto aparece como autor de obras desleixadas e mal acabadas. Veja só, né? Como um crítico pode influir na leitura que se faz das obras. Aí a outra Santa Ceia, cada uma dessas Santas Ceias tem um tipo de abordagem. Né? Essa é bastante tumultuada, né? Essa aqui. Tem o São Marcos salvando um escravo, que é um tema que antes não tinha aparecido. Né? Alegoria do Verão e o Procurador. O El Greco nasceu em Creta, que naquela época pertencia à República de Veneza, mas foi na Espanha que desenvolveu uma parte da carreira.
o estilo dramático e expressivo, talvez influenciado pela arte bizantina, que ainda sobrevivia na sua terra natal. Foi considerado estranho por seus contemporâneos, mas encontrou grande apreciação no século XX, quando passa a ser identificado como precursor do expressionismo e até do cubismo. A Última Ceia, ele tem uma interpretação lá em cima, e um autorretrato, cavaleiro com a mão no peito, o enterro do conde de Orgaz. Hans Holbein, também gosto muito desse, pintor e gravurista alemão, trabalhou na Suíça e Inglaterra também. Teve uma formação muito sólida, tanto por ter nascido em Augsburgo, cidade mercantil, com fortes ligações com a Itália, quanto pelo fato de seu pai ser um renomado pintor. Além disso, logo se mudou para Basileia, onde teve acesso à melhor arte do que se fazia no norte e também no sul. Ele retrata aí o Henrique VII da Inglaterra, a Virgem com o menino e a família desse burgomestre, os embaixadores em cima. O Bruegel foi o artista mais importante da pintura renascentista flamenga e brabantina no século XVI. Sabe-se pouco sobre ele, exceto que esteve na Itália, trabalhou na Antuérpia e Bruxelas, tematizando principalmente paisagens e cenas camponesas e a vida cotidiana, sempre com esse toque meio grotesco. Embaixo, a Torre de Babel. Ao lado, o autorretrato, que não se sabe se foi ele mesmo que fez. Não, é um autorretrato provável, não se sabe se é autorretrato mesmo. A dança de casamento, aqui embaixo, e o casamento camponês em si. Esse, o Jean Goujon, é um escultor e arquiteto, uma das figuras mais importantes do maneirismo francês, autor de muitos relevos sob inspiração de Céline. Suas obras mais famosas são as decorações que fez em parceria com Lescaut para a ampliação do Louvre. Logo em seguida, em 1562, ele teve que fugir para a Itália por causa da perseguição religiosa, porque ele era o huguenote. Em cima, eu acho que esse é um trabalho dos principais dele, essas ninfas da Fontaine des Innocents. Jacques Callot, artista francês da geração seguinte a Goujon, autor de Águas Fortes, tematizando cenas da vida real dos marginalizados, com influências cruzadas tanto de Tintoretto e El Greco quanto de Bruegel. Aí um cego com seu cachorro, Santo Livar, segurando a sua cabeça, e as grandes misérias da guerra. Esse de cima tem uma tarja em cima, não posso ler. Qual é o título? Os Pantaleões. Ah, tá. Esse batalhão. Eu acho que acabou. Acabamos. Muito bom. A jato. Rápido. Muito interessante. Muito bom. Ô, Miriam, parabéns, viu? Estava bem abrangente o trabalho. Realmente muito Obrigada. bacana. Foi meio Parabéns, corrido, né? mas vocês podem olhar depois com mais calma. Né? Além do com mais, certeza. a apresentação é muito bonita, tudo organizado de uma maneira espetacular. Muito legal. É Muito bom mesmo. É um capricho incrível. Parabéns, Miriam. Uma variedade grande, se abarcou tudo. Ô, Miriam, você falou que poderia falar um pouco mais do Claro. maneirismo. Ah, sim. Eu tenho uma cola que... sobre o maneirismo, né? Que a gente ali abordou, né? Tem diversos artistas que passaram por essa fase. Então, é um estilo artístico, um movimento que se desenvolveu na Europa no final do século XVI. Na verdade, eles fazem uma revisão dos valores clássicos e naturalistas do humanismo renascentista. O que acontece? Eles um pouco minimizam essa valorização que se dava antes ao conhecimento da arte clássica, né? E valorizam agora, na verdade, a individualidade de cada artista. Essa que é a coisa. Quer dizer, o humanismo vai tomando uma centralidade, né? Nos movimentos artísticos e culturais que vão se desdobrando.
Então, valorização da originalidade das interpretações individuais, a revelia da tradição tratadística, numa abordagem eclética e experimental. Alguns consideram o maneirismo como a fase decadente da Renascença. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de interpretação. Mas hoje prevalece o entendimento de que é um estilo próprio, com particularidades em cada região que se manifestou e que já apontava para a arte moderna. Então, mudanças na política, na economia, na cultura e na religião marcam a disseminação do maneirismo na Europa. Na política, a invasão da Itália pela França, Espanha e Alemanha entre o final do século XV e início do XVI, que muda todo o equilíbrio de forças, culminando no ataque a Roma em 1527. Então, muitos artistas e intelectuais nessa época fugiram das cidades italianas. Em 1532, Maquiavel publica O Príncipe, com grande repercussão, legitimando o uso da força para controle dos súditos e pragmatismo na administração pública. Então, é o momento que a reforma protestante põe fim à primazia do catolicismo e do papado, seguido da contra-reforma, que tenta impedir a invasão de fiéis e a perda da influência e poder da Igreja, e que toma algumas providências para tentar moralizar e frear a corrupção do clero. A fase anterior, que era de uma relativa liberdade, é seguida de outra em que prevalece o ceticismo, a dúvida, a austeridade, o medo, né? E tudo isso. Então, basicamente isso. Em vez de ficar endeusando o passado clássico, né, se valoriza agora as qualidades individuais, tanto do arquiteto quanto do artista, do pintor, do escultor. O que mais eu posso dizer? Sim, tem uma coisa importante. O maneirismo foi importante também pela sua natureza ambivalente e contraditória. Representou um momento de universalismo que tinha existido pela última vez no gótico universal. Não sei se vocês lembram disso. Teve uma das últimas fases do gótico, que era chamado de gótico universal. E de abertura para a diversidade depois das delimitações nacionalistas e da ortodoxia estética do Renascimento. Foi assim a primeira linguagem pan-europeia desde o gótico, sendo em essência cortesão, pelo menos na origem. Então foi o início de uma nova forma de desfrutar a arte apenas como prazer privado e não necessariamente como afirmação pública de poder e de ideologia. Acho que isso um pouco resume, né, essa fase. Que antes não era assim, não tinha essa perspectiva de desfrute individual das obras, né, dos artistas. Nem se valorizava tanto as qualidades de cada um, né, a individualidade, né, das pessoas, dos pintores. Miriam, queria fazer um comentário. Eu achei muito boa a sua apresentação, enciclopédica, ou seja, você cobriu um campo gigante, tanto no tempo como no espaço geográfico. O interessante é essas transições, né? Quando acontece a reforma, ou seja, o Lutero e o calvinismo, nos Países Baixos surge uma classe de burguesia que contrata pintores para fazer retratos, coisa que antes não havia essa tradição. Enquanto que na Contra-Reforma tenta-se, na verdade, voltar às representações dos grandes tableaux, ou seja, as alegorias, né, a Última Ceia, as cenas bíblicas e tudo mais reinterpretados, já evidentemente com novos artistas, né, porque já passou muito tempo desde a Renascença, a Alta Renascença. Mas o interessante é o seguinte, é que com o papado perdendo, vamos dizer, terreno econômico, surge uma nova classe que coleciona arte. E eu acho que isso que, vamos dizer, empurra a arte para essa modernidade que nós temos como legado dessa época. A questão toda de colecionar arte das grandes famílias, desde os Médicis, que iniciaram na Renascença florentina, já passa para um outro nível,
ou seja, os reis, os príncipes, têm museus, têm coleções, galerias. Chega ao ponto que a Catarina Grande, da Rússia, ela vai adquirindo coleções inteiras dos príncipes alemães que vão à falência devido às guerras que eles vão perdendo. Ela vai arrematando essas obras. O Hermitage de São Petersburgo, na verdade, é um acúmulo de enorme quantidade de obras que ela foi adquirindo dos príncipes alemães que foram à bancarrota devido às guerras perdidas. É muito interessante isso. Eu acho que o Hermitage provavelmente tem a maior coleção, talvez não a melhor, mas a maior coleção, porque não é só quadros e escultórica, mas são objetos palacianos, são objetos feitos por grandes artistas da Europa da época, que ela foi arrematando em leilões e levando tudo para São Petersburgo. Então, para quem está interessado em ver uma coleção gigantesca, talvez maior do que do Louvre, vale a pena passar vários dias no Hermitage para ver as obras. Tem 2 Leonardo da Vinci na coleção. A National Gallery de Washington só tem um. Com todo o poderio norte-americano do século XX, não conseguiu arrematar mais do que um quadro do Leonardo. Mas o National Gallery de Washington tem o tríptico do Van Eyck, que eles compraram do Hermitage. Na época que houve fome na Rússia, o Stalin vendeu lotes inteiros de quadros que o Mellon, que foi secretário da Fazenda dos Estados Unidos na época, arrematou um lote inacreditável de obras, inclusive o tríptico do Van Eyck. Os russos até hoje não perdoam o Stalin por isso, porque ele não achava que era de grande valor. Ele precisava dos 7 milhões de dólares que foram pagos por essas obras todas. Imagina uma coisa dessa. Bom, de qualquer maneira... Eu acho que tanto a tradição católica quanto o protestantismo colocam limites assim bastante visíveis, né, ao desenvolvimento das artes, né? E realmente, eu acho que na medida em que essa nova classe vai se consolidando, aí se tem outras oportunidades para os artistas, mas momentos bem difíceis, né? Porque o movimento luterano basicamente se questionava até que existisse algum tipo de arte dentro das igrejas. Miriam, dentro da casa dos nobres, é uma loucura, né? Não, só queria fazer um comentário. Eu acho, enfim, você é um cara muito conhecedor, realmente fala com muita propriedade. Agora, dizer que os retratos não eram feitos na Renascença e antes, isso é uma heresia. Mas como a gente está falando de protestantismo, a gente pode falar também de heresia. Pô, é uma heresia, cara. Absoluta falsidade isso aí, viu? A gente tem coleções enormes de retratos de personagens anteriores, mas tudo bem. O que acontece... Dá licença, só um minuto. O que acontece é o seguinte: quando o pessoal mais do norte da Europa se separou do catolicismo, eles evidentemente não pintavam figuras de santos. A religião não permitia. Então, houve uma incidência maior de retratos, mas isso não quer dizer que antes não houvessem retratos. Tá? Claro que... Bom, eu queria só qualificar o meu comentário. Tá bom. Qualificação do comentário é o seguinte, é que surgiu em Flandres e também nos Países Baixos, depois de 1500, que era das navegações, uma afluência material gigantesca. Eles ficaram extremamente ricos, porque as companhias das Índias orientais e também no Novo Mundo rendiam fortunas inimagináveis. Então, quando essa nova classe de abastados se torna realmente muito rica, eles começam a adotar, vamos dizer, o estilo de vida dos nobres ricos anteriores. E eles querem que sejam retratados,
porque eles sabem que eles querem deixar um legado para seus descendentes, como é que era a vida, como é que era a família e tudo mais. Então, contratam grandes pintores e aí surge, na verdade, um grande mercado. Ou seja, o que acontece, na verdade, é o seguinte: a Renascença, sobretudo a veneziana, ela sofre muito com a descoberta das rotas de navegação atlântica, porque a mercadoria do Oriente ficava muito mais econômica vindo pelo mar do que pagando pedágio a cada um dos reinados e principados que tinha que atravessar a caravana para chegar até a Europa, para até chegar aos portos italianos. Então, o que acontece? Acontece que os espanhóis, mais do que os portugueses e os holandeses, começam a ficar extremamente poderosos economicamente porque controlam esse comércio do Oriente. E, com isso, as suas cidades se consolidam e têm, na verdade, um boom de construção. E também tem um boom de grandes casas nobres que surgem, das famílias nobres novas, dinheiro novo, ou seja, dinheiro acumulado nesse comércio extremamente lucrativo, que era trazer mercadorias da China, do Japão, do Oriente, em geral, para a Europa. E esse era um comércio que depois vai se desenvolver também com o Novo Mundo, na questão toda dos escravos e a plantação de cana-de-açúcar. Isso também vai gerar. Agora, curiosamente, o norte da Europa ele tem um outro viés. Ele tem um viés que faz com que, na verdade, não são mais os príncipes que detêm o maior, vamos dizer, poderio econômico. São realmente as casas detentoras das linhas de navegação, das trading companies, da Companhia das Ilhas, das Índias, né? Até aqui no Brasil tínhamos isso, Companhia das Índias Ocidentais e Companhia das Índias Orientais. Os holandeses ficaram extremamente ricos e eles, na verdade, como eram mais liberais de todos os europeus, eles avançaram muito nas artes. Isso que a Miriam mostrou, na verdade, uma boa amostra de que eles tinham um certo senso de humor também. Eles faziam quadros e colecionavam quadros de cenas inusitadas de um velho querendo namorar uma jovem, ou cenas inusitadas. Depois eles tinham o que eles chamavam de arte de cabinet art, de armários, ou seja, tudo que é souvenir de viagem, pinturas sobre terras exóticas, pinturas sobre os indígenas. Aliás, esse é todo vamos dizer, tema que a gente deveria discutir no grupo. Como é que os europeus imaginavam os indígenas? Porque a maioria dos europeus não pisou no Novo Mundo. Eles, na verdade, tinham interpretação de alguns pintores que estavam nessas viagens de exploração e depois pintavam na Europa. Mas... Enfim, desculpa só te interromper um minuto. Primeira coisa, isso nada tem a ver com os quadros que eram feitos de pessoas antes do Renascimento e durante o Renascimento na parte sul da Europa. Segundo, a questão dos índios, eles eram representados pelo seguinte: mesmo o Colombo, que foi o primeiro a chegar nas Índias Ocidentais, ele levou consigo de volta para a Europa índios. Então, eles conheceram os índios porque eles levaram lá. A Catarina da França, a rainha Catarina da França, fez uma festa. Eu não me lembro exatamente comemorando o quê, mas exatamente a festa, uma das partes das representações da festa foi feita somente com indígenas americanos. Então, desconhecia os indígenas. Pode ser que não conhecesse no ano de 1402, 1492, mas a partir daí eles tinham conhecimento, sim. Acho que vamos ter que fazer uma sessão específica para falar disso. Não, mas eu acho que vale a pena a gente conversar. Vale sim, vale sim. Olha, o Brasil, na verdade, particularmente, foi a terra menos retratada porque os portugueses não traziam pintores, não havia pintores na corte portuguesa, havia muito pouca gente.
E aí, o que aconteceu? Quando veio o Príncipe Nassau e ficou 30 Antes anos... disso, o Villegagnon veio aqui e trouxe pintores aqui. Mas o pintor residente do Brasil que pinta aquela era de 1600, início de 1600, 1630, é o Franz Post. O Franz Post tem as melhores paisagens daquela época, retratando as usinas de açúcar que os holandeses implantaram em Pernambuco e em Paraíba. Verdade. E ele, inclusive, retrata como era a vida, inclusive a questão toda da escravatura, né? Os escravos, como é que trabalhavam, como é que viviam. Bom, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, que essas sessões têm sido muito boas, porque nos deu uma oportunidade de revisitar sistematicamente, por épocas, o que se produzia nessas distintas terras e distintos, vamos dizer, correntes. Eu não diria estilos, eu acho que corrente é melhor do que estilo, porque o estilo é uma coisa que é passageira. Enfim, eu acho que não é uma questão de gostar ou não da palavra estilo, eu acho que não se aplica, esses conceitos surgem em determinadas condições históricas, entendeu? Eu acho que quer dizer, é importante levar em conta isso. Não é à toa que aparecem e desaparecem depois. E dentro dos movimentos, na verdade, vão existir várias correntes que a gente chama de estilo. Por exemplo, o Art Nouveau é um estilo do modernismo, precede o modernismo na arquitetura, por exemplo, né? E, diga-se de passagem, Bélgica é um dos melhores países para se visitar Art Nouveau em arquitetura. Bom, de qualquer maneira, eu acho que essa sessão foi muito boa, porque nós atravessamos o alto Renascença, né? A alta Renascença, que vai desembocar no Barroco. Obrigado. Não, foi excelente, excelente. O Wagner, você falou que o Carlos teria ideia para uma outra apresentação Carlos, sobre o Renascimento. Que ângulo você acha que ele abordaria? Carlos, né? Você está sem som, Carlos. Ele está tentando colocar o som. Boa, vai. Coloca o teu som, Carlos. Ele não está ouvindo a gente. Ele está ouvindo. Ele só não está conseguindo colocar o som. Pode falar. Mas eu acho legal a gente conversar bastante esses temas. Eu acho que não só a apresentação, eu acho que o que realmente é válido é a gente abordar o que é apresentado. Eu acho realmente esse o valor das apresentações. Por isso que eu até sou a favor, sou voto vencido, de a gente, antes de ter a apresentação, a gente postar 1 dia ou 2 dias antes da apresentação, porque assim a gente já tem oportunidade, alguns já têm oportunidade de dar uma olhada. Então, enriquece vamos dizer, a discussão no bom sentido, evidentemente, né? Eu acho que isso é bacana. Carlos, você não está conseguindo? Não está conseguindo. Não está. É outro que não pagou, viu? Agora, o Minian, eu achei um negócio... Isso é bobagem. Mas teve uma hora que você falou do Albert Dürer, que era um gravador, ele também era pintor, etc. e tal, e você mostrou uma figura em que ele retrata o Henrique VIII. Você falou que era Henrique II, o primeiro? Não sei, não me lembro mais. Não, você falou 7º, acho que faltou um dígito aí. Ou Pode eles ser. eram muito parecidos, pai e filho eram muito parecidos. Né? Era muito parecido. Não, realmente, o Henrique VIII, a figura dele é notável por causa de tantos casamentos que ele teve. Ele fez ele fez o anglicismo em termos de religiosos, etc, etc e tal. E o Henrique VII, eu te confesso que eu não conhecia. A hora que você mostrou a figura, eu achei, mas pode ser que fosse o filho, eu achei que era muito parecido com o Henrique VIII, né? E outra coisa, só um comentário também, só para a gente comentar. Acho que você comentou que eu não sei se foi você ou o Enfim que comentaram, um dos dois, não me lembro, que o rei da Espanha, o Filipe II,
ele era muito aficionado às obras do Bosch. Pode até ser isso, mas, na realidade, à época, os Países Baixos pertenciam ao reino da Espanha. Quer dizer, o rei era rei dos Países Baixos e rei da Espanha. Tanto que a maior parte das obras do Bosch estão no Museu do Prado, lá em Madrid. Exatamente porque era uma coisa só, então ele tinha acesso mais fácil a essas obras, né? Olha, o Carlão está com... Eu consegui viver. Está com Conseguiu? uma hora aí. Então, vamos lá. O que eu Vai, pretendo abordar? Eu pretendo abordar o Renascimento como um todo. Quer dizer, a parte artística vocês abordaram de sobra. O que eu quero falar é um pouco dos outros aspectos do Renascimento, por exemplo, o científico, por exemplo, o religioso, por exemplo, o musical, onde eu estou tendo grandes dificuldades, e o literário, principalmente. Então, seria alguma coisa cobrindo o Renascimento de todos os pontos de vista, excluindo ou incluindo muito pouco artístico. Essa seria a ideia. Sobre a sua apresentação, Miriam, parabéns. Obrigada. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que você também deve ter tido, em identificar realmente, por exemplo, até que ponto vai o Renascimento, onde é que começa o Barroco. Não, você tem muitas visões conflitantes, sem dúvida. É terrível. Por exemplo, para mim, o El Greco é nitidamente barroco, mas ele é discípulo do Tintoretto, ou foi discípulo do Tintoretto, que é meio Renascimento, meio barroco. Não, acho que não dá para a gente classificar esquematicamente, assim, como fosse numa caixinha. Só para dar mais um pitaco, desculpa. Só para dar um pitaco, no livro que a gente teoricamente segue, porque a gente não segue, o El Greco está como barroco. Certo. Não, só para dizer, realmente se confunde bastante a arte dele entre um lado e o outro, mas no livro ele consta como barroco. Okay. Porque são tendências, né? E ao longo de uma vida profissional, ele pode transitar de um movimento para outro. Ainda mais que esses dois movimentos são vizinhos, né? Para mim, o Correggio, por exemplo, é estupidamente maneirista. E, no entanto, pela época, ele pertence ao Renascimento. Então, é muito difícil, realmente, e acho que se apresentou muito bem todo esse emaranhado de condições que fica difícil de ver quem é quem. Só um comentário ainda eu queria fazer sobre o Leonardo da Vinci, sobre a bendita Última Ceia. Essa Última Ceia ela tem criado celeuma, principalmente depois que o Dan Brown publicou o Código da Vinci. Então, há quem insista que aquela figura do lado do Cristo é a Madalena. E há quem diga outras coisas, do tipo, essa pintura foi restaurada diversas vezes e nem sempre por caras hábeis, que se ativeram ao que parecia ser o original. Tem gente que diz, por exemplo, que aquela figura do lado do Cristo é o Tiago Menor, que era um apóstolo extremamente jovem e, portanto, não tinha feições tão masculinas quanto os outros. Mas aí, realmente, é toda uma interpretação que um grande romancista como Dan Brown conseguiu jogar poeira em cima. Okay. Voltando um comentário, Carlos, seu, sobre literatura, música e outras expressões do Renascimento, eu tentei dar umas pinceladas nisso, na minha apresentação. E só para lembrar aos amigos aí do grupo que o Shakespeare é mais ou menos dessa época. 1616 ele faleceu. Na Alta Renascença. Então, a produção dele, teatral e literária, já pega, inclusive, temas do Romeu e Julieta, essas coisas todas, que é, basicamente, uma interpretação dele daquela vida veneziana de Vicenza. Né? Eu visitei a casa, supostamente a casa do Romeu e Julieta, da Julieta, com um balcãozinho e tudo. É um grande atrativo em Vicenza. Eu acho o seguinte... Verona. Em Verona, viu? Verona.
Verona. Verona. Então, não é muito longe de Vicenza. O interessante é o seguinte, que isso daria uma outra série, porque eu acho que dentro do parâmetro, e nós estamos seguindo aquele livro, que é um roteiro bastante simplificado, né? E não daria tempo para a gente se debruçar sobre a temática toda de outras artes que floresceram justamente nessa mesma época. Se você pegar a música barroca da época, o Vivaldi, Antônio Vivaldi, que é de Veneza, ele era um clérigo e era um músico de mão cheia. E, inclusive, lá se toca muito Vivaldi nas igrejas. Não vamos sair do Renascimento, não, enfim. Eu sei, mas nós... Mas acho que a gente deve continuar. A gente deve, depois, terminado esse período do livro, acho que a gente tem que aí pegar aspectos e aprofundar. A gente vai ter muito tempo depois na sequência. É exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso. Primeiro a gente faz um asfalto leve para ter uma ideia geral e depois a gente particulariza. Isso. Eu acho que isso é mesmo. Muito bom. Em defesa daquilo que eu estou dizendo, eu acho que tem 2 períodos da história da humanidade que são fantásticos. O primeiro é o Renascimento, que não se atende ao movimento artístico. E o segundo é o século XIX, que é fantástico sob qualquer ponto de vista. Então, tanto um quanto o outro mereciam ser conhecidos. O que talvez eu faça é alguma coisa que não acrescente muito ao, sei lá, Ari da Mata, ao Joaquim da Silva, que eram nossos livros de história no ginásio. Porque tem que ser rápido e rasteiro, mas tem que ser dito. Acho que é isso. Legal. Muito bom. Gente, chegando no nosso horário. Obrigado. Parabéns, Miriam, outra vez, viu? Estava excelente. Miriam. Parabéns. Legal, Efim, Carlão. Parabéns, Miriam. Foi excelente. Efim, não briga comigo, viu? Não fica nervoso comigo, Efim. Eu vou te mandar um retrato pré-renascentista. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Até mais. Boa noite. Obrigado Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado, Wagner. Valeu, um abraço. Pela tchau. porta de Tchau, entrada. pessoal. Muito bom, muito bom. Boa noite. Eu tava distraído, muita gente ficou esperando. Eu peço desculpas. Eu estava vendo a apresentação. Tá desculpado, cara. Você estava concentrado, Concentrado, exatamente, estava concentrado. Falou, gente. Gente, um beijo. Tchau. Tchau. Um beijo, então. Até mais. Parabéns. Até a próxima. Tchau, obrigada.